Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Vamos então ao vivo acompanhar a sessão dessa noite no TSE. Foi do CAD, foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça, presta um grande trabalho e tenho certeza que muito contribuirá com o Brasil, com a democracia brasileira, com a justiça brasileira nesta fase no Tribunal Superior Eleitoral. Nós todos, ministro, nos sentimos muito honrados e muito agradecidos pela presença de Vossa Excelência nesta bancada. Seja muito bem-vindo. Cumprimento também o ministro Floriano de Azevedo Marques, o ministro Ramos Tavares, o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, os senhores advogados que nos acompanham, todos aqueles que acompanham esta sessão. Antes de dar início à sessão jurisdicional, uma vez que hoje não haverá sessão administrativa, eu queria, acho que posso falar em nome dos senhores ministros, também cumprimentar o grande jurista brasileiro que tem um papel exponencial no direito brasileiro, no direito latino-americano, que é o professor José Afonso da Silva, que amanhã, 30 de abril, completa 100 anos. O professor José Afonso foi meu professor no doutorado, que tive a honra de estar com ele na USP. Ele tem um trabalho muito, muito importante no direito constitucional brasileiro. O livro dele foi o formador e foi a base de mais de uma geração, quando não havia um direito com o olhar brasileiro nessa parte constitucional. Eu tenho para mim que depois da obra do Pimenta Bueno, talvez aquele que se debruçou sobre o direito constitucional e traduziu um direito constitucional que não era cópia do direito europeu, especialmente do direito francês, talvez tenha sido o professor José Afonso com o seu direito constitucional positivo, que tem reedições reiteradas e que continua sendo uma referência. E, curiosamente, um homem trabalhador como nós, ministro Cueva, ele foi procurador do Estado de São Paulo, no caso, numa fase em que a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo era modelo para todos nós que entrávamos, então, jovens, na advocacia pública, e o professor Zé Afonso, na Procuradoria de São Paulo, era, além de professor da USP, alguém que dava diretrizes, que dava orientações que eram seguidas por todos nós, que continuam sendo grandes lições. Tanto em nome da Justiça Eleitoral Brasileira, ele que também tem escritos e livros sobre o direito eleitoral, que na Constituinte de 87, 88, foi um consultor muito especial, trabalhando, inclusive, de uma forma muito direta com o então senador Mário Covas, que foi o principal trabalhador, talvez, na fase da consolidação de todas as propostas das comissões da Constituição, que veio a dar na Constituição de 1988. O habeas data tem o nome estabelecido por obra do professor José Afonso da Silva, uma instituição, um instituto tão importante para o Brasil, e tive a honra de, além de ter sido aluna dele, de sala de aula, de ter estado com ele na Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, onde ele, como professor Paulo Bonavides, como ministro Evandro Lins, atuavam de maneira muito eficiente, percussiente, beneditina, eu diria, na apresentação dos seus trabalhos. Portanto, eu quero que o professor José Afonso da Silva receba da Justiça Eleitoral Brasileira, deste Tribunal Superior Eleitoral, acho que falo por todos os ministros, e da minha parte, especialmente, um abraço muito especial, os agradecimentos e a honra de todos nós termos sido contemporâneos de uma figura mineiro, de Pompéu, que fez a carreira em São Paulo, sem perder a essência cultural e a dimensão enorme daquelas plagas mineiras. Quero que o professor José Afonso da Silva receba neste centenário
um abraço muito especial com ele, com toda a sua família, e que seja um momento de alegria, porque é de alegria que é feita realmente comemorações como essa, tamanha importância para o Brasil, como brasileiro, como exemplo de não apenas de professor, de jurista verdadeiro, mas de um grande cidadão, como é o professor José Afonso da Silva. Peço ao senhor secretário, João Paulo, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 24 de abril de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 10 horas e 13 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 12 processos e a sessão foi encerrada às 10 horas e 58 minutos. Presidente. Muito obrigada, doutor João Paulo. Eu indago aos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, observação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro aprovada. Apregou para julgamento da relatoria do eminente ministro André Ramos Tavares o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-085-08, procedente de Taubaté, São Paulo. Agravante é Márcia Elisa da Silva, agravada a coligação Taubaté que a gente quer. Este agravo foi interposto contra a decisão pela qual foi mantido o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Paulista, que confirmou em parte a sentença, julgando procedente representação ajuizada em razão de impulsionamento de propaganda eleitoral de cunho negativo nas eleições de 2024. Tem a palavra o eminente ministro Ramos Tavares. Muito obrigado, senhora presidente, excelentíssima senhora ministra, Carmen Lúcia. Meus cumprimentos, também os cumprimentos ao nosso vice-presidente, ministro Cássio Nunes Marques, ao ministro André Mendonça, ao ministro Antônio Carlos Ferreira, também de maneira muito especial ao ministro Ricardo Cueva, dando as boas-vindas e também fazendo minhas palavras já expostas pela nossa presidente. Ganha aqui a Justiça Eleitoral, ganhamos todos nós com a presença do ministro Ricardo Cueva. Cumprimento ainda o ministro Floriano, o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Bravo Barbosa, e doutor João Paulo e aqueles que nos acompanham na noite de hoje. Como já foi anunciado, aqui se trata de um agravo regimental contra a decisão pela qual eu neguei seguimento ao agravo em recurso especial que havia sido interposto em face do acórdão do TRE de São Paulo, que mantinha a procedência da representação por impulsionamento de conteúdo eleitoral de cunho negativo, em ofensa à regra do artigo 57C, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, e ainda havia reformado a sentença, mas isso apenas para redução da multa aplicada à hora agravante para fixá-la em R$5.000. Aqui eu farei um resumo do voto, senhora presidente, senhores ministros. Por favor. A jurisprudência, como sabemos, desse tribunal se consolidou no sentido de que este dispositivo da Lei 9.504 permite o impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral somente para promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, estando vedada a veiculação de mensagem com o intuito de criticar, prejudicar ou incutir a ideia de não voto a candidato adversário. O agravo em recurso especial teve o segmento, como anunciei, negado monocraticamente, e isso nos termos da nossa súmula número 30, porque exatamente o acórdão que relatei agora estava em consonância com a nossa jurisprudência. Da análise das razões deste agora agravo regimental, não constato a presença de argumentos suficientes para alterar as conclusões lançadas naquele pronunciamento monocrático, o qual então estou mantendo, reiterando os fundamentos que transcrevo no meu voto e que já havia exposto naquela decisão monocrática. Neste caso, embora a agravante sustente que os precedentes citados não justificariam a negativa de seguimento ao recurso especial por não tratarem de situações análogas, observo que tanto nos referidos precedentes quanto na hipótese que agora estamos a examinar, existe a contratação de impulsionamento com o fito de tecer críticas diretas ao adversário político,
E isso restou muito bem retratado na reprodução que foi feita no acórdão da peça publicitária, que foi feita, inclusive, no acórdão uma transcrição do áudio, do vídeo. Então, isso ficou bem retratado na peça publicitária, recordada no acórdão recorrido. Por fim, registro que a proibição de difundir, por meio de impulsionamento, a propaganda eleitoral com conteúdo negativo não tolhe, evidentemente, a garantia à liberdade de expressão, pois, se não forem utilizados artifícios pagos de propagação digital, o direito de expressar a crítica pode e continua sendo legitimamente exercido. Então, diante da inexistência de fundamentação apta a afastar as premissas que já havia estabelecido na sessão recorrida, na qual já houve análise detalhada das teses recursais, entendo que se impõe aqui a negativa de provimento ao recurso em face da incidência da súmula número 30. E por isso, senhora presidente, estou negando o provimento ao agravo regimental. Como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Na verdade, o que está sendo objeto da discussão é exclusivamente a multa, uma vez que o quadro fático não é contestado, não é isso? Foi feito, havia o recurso inicial contra uma divergência, tentando incutir a ideia de que a decisão do regional estaria em contradição com o nosso entendimento, no sentido de que as palavras proferidas, o áudio, o vídeo, não seria negativo, e nós, na verdade, podemos até, a partir da moldura fática do acórdão regional, perceber que é nitidamente negativo, não há, aliás, o juiz de primeira instância disse claramente que não havia, inclusive, nenhum benefício para a candidata daquele vídeo, era só propaganda negativa. E, além disso, em parte, portanto, o recurso dela no regional não foi provido, mas, em parte, foi provido para reduzir a multa para R$10 mil. E ela insistiu nos argumentos, e em virtude do acórdão regional está em consonância com a nossa jurisprudência, havia realmente um impulsionamento negativo, e não houve recurso contrário à redução da multa, então, por isso que eu estou mantendo os termos da minha decisão monocrática. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro vice-presidente Nunes Marques. Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os colegas e os demais que participam da sessão e nos assistam também. Senhora presidente, eu estou de acordo com a conclusão trazida pelo eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente, saúdo também os eminentes ministros, de maneira especial o ministro Ricardo Cueva, que se assenta à bancada do TSE pela primeira vez, também doutor Alexandre Espinosa, vice-procurador-geral eleitoral, e todos aqueles que nos acompanham. Senhora presidente, no caso, também acompanho o eminente relator. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência, peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos, particularmente a merecida homenagem ao professor José Afonso da Silva, e uma saudação especial ao ministro Vilas Boas Cueva, com os melhores votos de boas-vindas. Eu desejo a todos uma excelente noite e estou acompanhando o voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, eminente ministro Vilas Boas Cueva. Senhor presidente, eu também acompanho o ilustre relator e quero aproveitar essa primeira oportunidade para agradecer os cumprimentos que Vossa Excelência me dirigiu, saudando todos os ministros e também subscrevendo a homenagem ao nosso querido professor da São Francisco, professor José Afonso da Silva, que, além de um professor que desbravou o direito constitucional brasileiro, é uma pessoa invulgar, é um democrata que sempre lutou pela redemocratização e até hoje, aos 100 anos, continua sendo um ser humano que se destaca como um dos maiores brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro. Como voto, eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Ministra presidente Carmen Lúcia, em nome de quem cumprimento os demais ministros
e com destaque especial ao ministro Ricardo Vilas-Boas Cueva, que nos dá aí a satisfação e a honra de perfilar nesta bancada. O ministro Cueva, que eu conheço desde os tempos de que integrava o CAD, uma saudação especial, assim como também ao senhor secretário, ao senhor vice-procurador-geral e a todos que nos ouvem. Antes de votar, eu queria também perfilar com homenagem ao professor José Afonso da Silva por tudo que foi dito, trazendo também a notícia, ministra Carmen, que na última quinta-feira o professor José Afonso recebeu o título de professor emérito na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e, portanto, além de já ser emérito de fato, ele passa a integrar o panteão de professores eméritos, uma justa homenagem para esse centenário professor, que é, na verdade, um ícone, né, de todos nós. Como disse a ministra Carmen, tem uma influência muito grande na Constituição de 88, tem uma influência muito grande na inflexão democrática do direito constitucional brasileiro e tem uma característica que é louvável, que é a sua resiliência. O professor José Afonso prestou 3 concursos para professor titular até se tornar professor titular, um homem que nunca negou a dedicação e o empenho, não só na vida profissional, como na lida democrática. Eu também acompanho o voto do ministro André, destacando um ponto do voto do ministro André que é importante, que é a diferença entre a liberdade de expressão e o impulsionamento da mensagem, que requalifica de maneira bastante significativa aquilo que é veiculado no objeto da manifestação. Então, nesses termos, eu acompanho o voto do ministro André. Também, muito obrigada, ministro Floriano. Também eu acompanho o voto do eminente ministro André Ramos Tavares. Este é um caso de impulsionamento negativo que é vedado e que ficou perfeitamente caracterizado, e proclama o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Chamo para julgamento as 3 listas que foram pautadas para a sessão de hoje. Elas foram fixadas no quadro ao lado da entrada do plenário. Os processos foram previamente divulgados na internet, como sempre acontece. A lista número 1 é de relatoria do eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Tem 3 processos que são agravos regimentais em recursos especiais eleitorais. Nos 3 casos, o eminente ministro nega provimento aos agravos, e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 1, de relatoria do eminente ministro André Ramos Tavares, com 3 processos. Sua Excelência rejeita estes casos, que são, nos 3 casos, embargos de declaração em agravo regimental. O ministro relator vota no sentido de rejeitar os embargos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento a lista número 2, relatada pelo eminente ministro André Ramos Tavares. É apenas um processo, que são embargos de declaração, segundos embargos de declaração, na verdade, embargos nos embargos, no agravo regimental, no recurso especial eleitoral. O ministro André Ramos Tavares não conhece dos segundos embargos de declaração, assenta o caráter protelatório e aplica multa embargante. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu dos segundos embargos de declaração, pelo seu caráter protelatório que fica assentado, e aplicou a multa a embargante. Essa é a proclamação do resultado. Senhores ministros, indago se há alguma urgência, caso posto em mesa. Não havendo, eu, em primeiro lugar, relembro a todas as pessoas que nos acompanham que depois de amanhã, próxima quinta-feira, é 1º de maio, celebrado o Dia Mundial do Trabalho. Por isso, não haverá sessão plenária deste Tribunal Superior Eleitoral, que significa que a nossa próxima sessão será no próximo dia 6 de maio, terça-feira, às 19 horas, regularmente no plenário. Agradeço enormemente todos os presentes, desejo uma excelente noite e declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos e mais uma vez cumprimentando de forma hoje muito especial o ministro Vilas-Boas Cueva, desejando que seja um período muito bom de participação efetiva
neste Tribunal Superior Eleitoral. Muito Obrigado, senhor obrigada a todos. presidente. Está encerrada a sessão. Bom, você acompanhou aí ao vivo mais uma sessão direto do Tribunal Superior Eleitoral e o direto do plenário fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia essa noite. Continue com a programação da TV Justiça e até a próxima sessão. Tchau.